de neuroanatomofisiologia para a nossa segunda parte da nossa aula de sexta-feira. Vamos lá, meninos, vamos partilhar. E também fiz uma atualização aqui, depois da aula de vocês, que eu acho que deu uma melhorada, está mais animado aqui. Boa tarde, Alana. Boa tarde, Cauã, Jéssica, Letícia, Marcelo, já falei, Maria Eduarda, Leonor, Lisa, todos os meninos, vamos lá. Então, mesmo sistema, não vou ficar olhando lá, como eu fiz de manhã, não vou ficar olhando as mensagens escritas. Vocês podem parar a aula, falem comigo, porque realmente o sistema está muito difícil eu ficar indo e voltando, tá? Então, eu prefiro que vocês falem comigo. Elze aqui chegando, vamos lá. Suede, Melissa também, boa tarde, como eu falei. E é isso. Vamos nessa. Vamos ver se ele primeiro partilhar. Vamos partilhar aqui primeiro para começar. Acho que vocês já estão vendo. Peraí, deixa eu ver aqui. Jogar para cá. Apareceu para vocês meus slides, meninos? Sim, professor. Apareceu. Ótimo. Excelente. Vamos lá. Então, vamos lá conversar sobre Alzheimer. Bem, ele se encontra dentro... Só um minutinho. Ele se encontra dentro desse quadro de demências, tá? E, por ser, obviamente, uma das mais, vamos dizer assim, difundidas, elas têm um pouco mais de estudo sobre elas, mas, mesmo assim, os cientistas, os pesquisadores ainda sofrem ainda uma certa dificuldade para você poder caracterizá-la. Certamente, eventos, obviamente, psicológicos, caracterizados no aspecto, neurofisiológico, saber as causas, saber exatamente o que realmente causa o Alzheimer, tá bom? Isso ainda é um dos mistérios frente a isso aí. Deixa eu só voltar para cá, que ele pulou. Pronto. Então, com isso, o que acontece? Você sabe que ele está dentro de uma síndrome, como eu falei, inclusive, das outras próprias demências, né? Esse quadro de síndrome, e essa síndrome, certamente, já expliquei a vocês, que é um conjunto de patologias. Sempre pensem nisso, tá bom? Então, você vai ter aí o forte déficit cognitivo, né? Com o passar do tempo, é uma questão progressiva e vai registrar nesse quadro geral um grande problema para o quê? A adequação desse indivíduo socialmente e o seu quadro funcional. Ele não consegue se enquadrar, obviamente, com as características, com os eventos todos que nós temos aí em função dessa doença. Então, com isso, o indivíduo com Alzheimer caracteriza exatamente por ser o quê? Como nas outras demências, né? Como eu disse a vocês, com mais de 60 anos, a grande maioria, Alzheimer também tem essa questão de ser o quê? Acima de 65 anos, é o mais característico, tá bom? E com isso você teria aí fortes fatores genéticos e ambientais. Como eu disse a vocês, tudo isso ainda é muita pesquisa para ser feita, muita ainda, vamos dizer assim, pronto, Cláudio Nares. Então, ainda se está abordando muito sobre esse aspecto, mas há uma grande dúvida ainda sobre esse quadro geral. Sabe-se que existem outros fatores que podem vir, certamente, a interferir no Alzheimer em si, porém, você não tem como determinar ainda, vamos falar dessa maneira, esses fatores como sendo bater o martelo, que seria realmente essas condições. Então, com isso, você sabe apenas que é uma degeneração de neurônios, então tudo se enquadra, só que um pouquinho mais além. Não apenas os neurônios, as sinapses também são simplesmente eliminadas. E é através do que a gente chama de processo
inflamatório. Seria mais ou menos essa questão, até esse desenho que está aqui. Eu vou mostrar outros slides, mas é como se tivesse o cérebro normal aqui, nessa estrutura em vermelho, e em cinza ele começa a ganhar buracos, mas é buracos mesmo, porque você tem uma destruição da estrutura do próprio neurônio. Então, você não teria apenas a sinapse realmente seria um desses fatores, mas os neurônios são perdidos. Então, com essa perda dos neurônios, você tem um comprometimento muito grande. E o que a Organização Mundial de Saúde percebe é que a cada 5 anos esse número vem dobrando. Isso é um padrão mundial que existe em função disso aí. Então, quando você estuda esses mecanismos neurofisiológicos envolvidos na patologia, se te percebe o seguinte, que você tem o quê? Um grande problema em função exatamente do chamado locus ceruleus. E o que é o locus ceruleus? Aí, como eu até expliquei para vocês na aula prática, contei para os meninos, que estava lá, que sempre o ventrículo ele é muito importante quando você o localiza na visualização do cérebro, até você ter referencial em relação às posições, né, mesencéfalo e outras regiões. E o quarto ventrículo, tá bom, tem exatamente essa região, o locus ceruleus. Ele, né, já vem sendo estudado há muito tempo, e conforme as dissecações, até pelo nome que você tem aí em latim, é local azul, ou locus azul, né, ponto azul, porque quando você corta o cérebro, você verifica exatamente que tem uma porção azulada, que é exatamente esse locus ceruleus. Repleto exatamente o quê? De produção de noradrenalina. Então, ele é um forte produtor de noradrenalina. Então, vocês podem imaginar que simplesmente ele quer o quê? Ativar, complementar exatamente aquelas ações do simpático, o sistema parasimpático. E que você vai ter simplesmente o quê? Uma ação onde esse indivíduo vai potencializar a quantidade, obviamente, de noradrenalina associado à adrenalina. É com isso, outro aspecto também importante é que você tem o quê? Uma série desses neurônios espalhados ao longo simplesmente do próprio tegumento lateral do tronco cefálico. Ele estende isso aí agora, e até o momento eu não tinha nem falado alguma coisa em relação a isso, esses eventos vão agora para o tronco cefálico. Tanto que isso até bate, porque se você pensar bem, esse paciente é um paciente que perde muita coordenação motora. Ele vai passar, com o passar do tempo, não apenas ter problemas cognitivos em relação ao quê? Identificação, eventos, obviamente, associados aí a padrões de memória, mas também vai ter a questão também toda de ação motora, que vai ser muito comprometida para esse paciente. Então, por isso você percebe que há o quê? Há uma descida em direção ao quê? A própria medula espinhal desses eventos aí. Bem, e aqui é só para vocês poderem visualizar e ter uma ideia, até em função até do que eu falei em relação aos próprios circuitos. Lembra que a gente estava falando agora da questão até mesmo do circuito relacionado à questão da recompensa? Então, pensa aqui, que exatamente nesse circuito ele é muito afetado exatamente nessa parte em relação a esses indivíduos do Alzheimer. E por que isso? Porque, primeiro, vamos localizar aqui aqueles pontos que eu estava falando para vocês. Olha o locus ceruleus aqui. Lembre-se sempre que esses locus que a gente fala, geralmente são ricos em corpos celulares de neurônios. Então, geralmente, você vai ver muito locus ceruleus e outros tipos específicos deles, conforme os circuitos, e você sempre lembre que isso aí são concentrações de neurônios. Também estão associados nessas regiões, como é o sistema noradrenérgico, exatamente o quê? O estado de sono e vigília. Aí você percebe o seguinte, aqui dá até para fazer um comentário. Se você pensar nesse indivíduo com Alzheimer, ele tem uma série de dificuldades com sono. Pois não entendi. Alô? Oi, não entendi? Alô? Pode falar? Quem está falando? Tá cortando, Leonor, o seu. Não estou te entendendo. Tenta dar uma reiniciada no seu microfone aí. Então, como eu estava falando, esses eventos aí são bastante importantes. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu consigo abrir, ver se tem alguma coisa aqui. São bastante importantes quando eu falo em relação a sono e vigília, porque exatamente você tem o quê? Um sério problema em relação a esses indivíduos. Então, com isso, o que acontece? Eles têm uma dificuldade para captação, certamente, em relação a essas informações.
Deixa eu só verificar, aproveitar aqui e verificar uma coisa, só para confirmar, meninos. Tudo certo com a gravação, ótimo. Então vamos lá, vamos continuar o trabalho. Então, como eu estava falando, voltando para cá, quando você puder, você fala de novo, Leonor. Então, como eu estava falando para vocês, esse circuito exatamente do sono e vigília é muito comprometido. Tanto que você nota, inclusive, com a característica do Alzheimer, ele é muito agitado, ele tem um sério problema também de humor em função disso aí. Então, por quê? Porque essa região é comprometida no meio dessa história. E é claro, todas as outras regiões começam a serem integradas com problemas, por quê? Já que você tem uma degeneração cerebral e o indivíduo também vai ter dificuldade para ser compreendido, isso começa a gerar nele uma angústia. Tá? Ele não consegue se expressar, ele vai perdendo essa capacidade de expressão natural nossa, em querer manifestar ou falar alguma coisa. Então, com isso, o que acontece? Esses centros sendo comprometidos acabam gerando exatamente uma série de problemas recorrentes nisso aí, que a gente pode, inclusive, ver um pouquinho mais adiante. Isso faz com que você tenha também aí uma questão que a gente chama aí dos neurônios noradrenérgicos, né? Em função tanto de um evento, tá bom? Que é uma progressão dessa degeneração, também como o quê? Tanto que a gente chama de tônica, né? Que é o quê? Uma progressão constante, uma destruição constante, contínua, e fásica. Por quê? Ele tem, às vezes, disparos aumentados, exatamente o quê? De descargas aí de noradrenalina. Tanto que você nota uma coisa que é interessante também. Ele tem o quê? Oscilações de humor fortes. De uma hora ele está bem, daqui a pouco simplesmente ele muda o temperamento dele muito facilmente. Então você nota em função exatamente fruto dessa degeneração do sistema nervoso em si. E como eu disse a vocês, ainda há muito mistério em torno disso, né? Mas uma coisa é certa. Sabe-se que você tem, por em função disso tudo que eu estou falando, um problema de transmissão informacional. Já que você tem um problema de transmissão informacional, certamente um impacto muito maior em cima das sinapses dos neurônios, né? Isso aí vai começar certamente no cérebro e mais adiante a gente também vai ver, não é um problema que aparece de uma hora para outra, tá bom? É um problema que demora, ele é progressivo, às vezes é silencioso, o indivíduo não percebe e quando vê, simplesmente já está uma grande degeneração no cérebro. Isso, é claro, acaba atrapalhando uma série de transmissões. Então, se você perder, isso é a questão mais básica até do que estudamos, né? Perder as neurotransmissões, você perde comunicação. E perder comunicação no cérebro significa simplesmente você não poder o quê? Adequar essa base informacional e transmitir. Ou seja, memórias, eventos, sensações, tudo isso vai se perdendo em um indivíduo acometido pelo Alzheimer. E aí vem exatamente as questões características, né? Ele é um indivíduo exatamente por essa perda noradrenérgica, tá bom? Do sistema nervoso central. Isso é típico desse indivíduo. Você tem aí o que é importantes quadros de neuroinflamação. Deixa eu explicar para vocês poderem entender isso aí sem imunologia, né? Seria mais fácil falando mais de imunologia. Mas falar de inflamação nada mais é do que o quê? Você tem uma infecção naquele local, é uma resposta do teu sistema de defesa frente a uma infecção, um quadro infeccioso. É como se você tivesse, vamos pensar o seguinte, você pisasse num prego. Você pisou num prego, o prego estava lá enferrujado e você simplesmente tem o quê? Uma inflamação local. Por quê? Aquele local vai inchar, pode ter exatamente produção de pus em função do quê? Das células de defesa entrarem em combate com as bactérias. Então, tudo isso aí vai ser um quadro inflamatório, dor local, vermelhidão. Isso aconteceria exatamente, uma coisa similar ao que você teria exatamente aonde? No cérebro. E esse papel exatamente do sistema de defesa, tá bom? Referente ao cérebro, você teria a micróglia. Se vocês lembrarem mais também, quando vocês forem repassar os seus estudos lá de sistema nervoso, de células, vocês vão ver que a micróglia é uma célula que faz fagocitose. É só você lembrar lá das tuas aulas de biologia. Fagocitose é o quê? É englobar uma célula que chega perto de uma célula morta, de uma bactéria, e estende sua membrana e engloba. Isso que é englobar. Então, esses eventos, tá bom? Acabam sendo o quê? Facilitadores para essa tal de sinalização. Ele começa a chamar outras células do sistema imune. E é por isso que esse quadro vai se agravando.
Tá? Você, teoricamente, poderia achar, mas um sistema de defesa é uma proteção. Mas nesse caso, não. Esse problema, exatamente, faz com que você tente fazer o seguinte, essas células vão tentando remover os chamados emaranhados neurofibrilares. É que as fibrilas, começa a aparecer fibrilas dos neurônios. É como se as sinapses, tá bom? Tivesse exatamente, você tivesse os dendritos, e aquilo vai criando uma rede, em função de algumas proteínas que eu vou falar daqui a pouco. Então, isso aí vai criando uma rede e essas células de defesa, perdoe-me, essas células de defesa tentam remover isso aí e não conseguem. E uma grande característica exatamente desse cérebro, em função exatamente do evento de Alzheimer, só um minuto. Desse evento do Alzheimer, é o aparecimento exatamente desse tipo de proteína aqui. Essa proteína que eu chamo de proteína amiloide, tá? Vou mostrar um pouquinho mais ela mais à frente. É uma proteína que é característica, quando você faz uma ressonância desse cérebro com Alzheimer, ela vai ganhando muito volume dentro da estrutura cerebral. E detalhe, é uma proteína no qual vai ocupando o espaço dos neurônios. Tanto que quando você faz uma autópsia desse indivíduo, você vê placas enormes ali. Então, ou seja, ele rouba o espaço dos neurônios. Vai se juntando diversas estruturas para formar isso aí. E isso gera exatamente o quê? Na própria doença de Alzheimer, vai potencializando essa inflamação e esse quadro todo que eu vim falando, de memória, tudo isso aí. Por quê? Vai impedindo a própria remoção dessas proteínas. As células não dão conta de separar tudo isso aí em função disso. Meninos, vocês estão me escutando? Vocês estão calados aí? Tá tudo bem com o áudio? Estamos. Tá bom? Então tá bom, bacana. Então, o que acontece? Em função disso, meninos, nós temos aí o que? Certamente, regiões que são mais, vamos dizer assim, mais contempladas em função, obviamente, desses níveis de atrofia, tá bom? Inclusive, isso é muito novo, porque antes você achava que era muito córtex, né? Já que eu estou falando em memória recente, a gente sempre pensa como Alzheimer, o cara que esquece a chave em algum lugar, não consegue lembrar, mas não é só isso. Você tem aí o quê? O lobo temporal, tá bom? Vou mostrar para quem não lembra mais exatamente essas regiões. O lobo temporal, ele é bem importante em função disso aí. Por quê? Ele participa exatamente, inclusive associado aí, junto ao hipocampo. Então, com isso, é só você pensar aí nas têmporas, ao lado do seu crânio, se você colocar uma cabeça acima do ouvido, são as têmporas, tá bom? E é claro, consequentemente, nessa mesma direção, você vai ter o hipocampo. E o hipocampo está envolvido exatamente aqui com o quê? Com vários eventos, o quê? De emoção e de memórias. Isso faz com que você comece a criar o quê? Aumente exatamente uma degeneração que vai formando sulcos, fissuras, vai rachando. Parece que o cérebro vai rachando e abrindo buracos. Como se fosse aqueles, quando mostra aquelas imagens do solo, às vezes no interior do Nordeste, com o sol, né? E o chão vai partindo, é a ideia do cérebro. Ele vai ganhando exatamente essa destruição. E como vocês podem notar aqui, essas funções corticais superiores vão sumindo. Ou seja, não apenas memória e pensamentos, né, como frontal ou as somatosensoriais. Você tem aqui cálculo, aprendizagem, ou seja, eu estou falando da zona de Broca, de Metternich. Então, com isso, você vai ter exatamente o que? Linguagem. O indivíduo vai se tornando isolado em função disso. E essa doença só tende a potencializar. Por quê? É um quadro que, em função disso aí, vai gerando depressão e uma série de outras questões envolvidas com esse paciente. Tanto que vocês podem ver aqui, ó, exatamente até nos eventos pré-clínicos, existe um fato bem interessante que está aqui destacado. Muitas vezes você leva o quê? Quase 2 décadas, de 1 a 2 décadas, para esses sintomas aparecerem, porque ele é progressivo e o indivíduo não nota. Ele acha que, estou cansado, de repente, porque eu tive uma indisposição, por isso que ele está esquecendo. Mas não, já é o quadro do Alzheimer se manifestando, avançando, né? Tudo isso em direção ao próprio hipocampo. E essa perda de memória vai aumentar cada vez mais. Então, com isso, essas regiões vão sendo deterioradas em função disso aqui. Aqui você pode ver a questão do hipocampo, né? Se tivesse aqui no cérebro tradicional, desse nosso corte lateral, você teria mais ou menos nessa região aqui, o hipocampo, tá bom? E é claro, isso faz com que você possa haver exatamente essas perdas dessas estruturas. E aqui é só para você poder ver exatamente essa face, essa estrutura que a gente chama de entorrinal, tá bom? Córtex, né? Córtex entorrinal. É porque existem várias nomenclaturas para o próprio córtex.
dessas dobras, fissuras, sulcos, tá? Só apenas a gente não tratou também para não ficar tão extenso, né? A gente falar de córtex cerebral. E aí, isso aqui é exatamente aquele quadro característico. Você começa exatamente essas placas amiloides a serem formadas. Então, nessas regiões, o que você vai ver? Você vê as células, você for ver as células no seu estado normal, está tudo limpo, livre. Você tem os dendritos, corpos celulares, sem nenhuma obstrução. Mas com o passar do tempo, essas proteínas vão se juntando. Eu vou te mostrar algumas mais específicas. Elas se juntam e montam esse quadro, essa característica aí que você está vendo. Então, com isso, é uma junção exatamente dessas porções terminais. E isso tudo vai fazer com que haja o quê? Comece a morrer, não apenas desaparecer, não apenas as sinapses, mas também haver uma morte do próprio neurônio. O neurônio vai sendo comprometido, né? Porque você vai ter filamentos envolvendo ele, proteínas, ou seja, as trocas que ele fazia facilmente já vai começar a não ser mais feitas. Então, ou seja, toda essa ideia dele estar livre já começa a se perder em função disso. Tudo em função dessas proteínas. Isso aí tudo, tá bom? E acontece exatamente, é muito caracterizado inicialmente por uma presença de uma proteína menor, muito específica e característica do Alzheimer, chamada de proteína beta-amiloide. Essas beta-amiloides, parecendo U, eles vão se juntando e vão se acumulando aos milhares, tá bom? Então, com isso, o que vai acontecendo? Ele vai exatamente o quê? Se juntar, vai fazer com que comece a obstrução, certamente, do neurônio em si. Ela vai exatamente se tornando cada vez... Por isso que a gente fala que é pegajosa, é como se formasse uma rede mesmo. E vai juntando esses neurônios. O que você teria de espaço entre eles, eles se juntam. E daqui a pouco isso tudo vai virar uma placa única, em função exatamente do quê? Da proteína, tá bom? Então esses pedaços vão se juntar, vão formar exatamente uma rede exatamente das neurofibrilas, tá bom? Das próprias células, em função disso. Aí a ideia exatamente da resposta inflamatória é por isso. É porque o sistema de defesa do nosso corpo, do cérebro em especial, localiza essas proteínas e acha elas estranhas. Então, com isso que ele começa, ele tenta exatamente o quê? Combater as proteínas, mas não consegue, porque elas estão aumentando. E com isso, a resposta inflamatória, a resposta das nossas próprias células de defesa, vão começar a destruir também os neurônios em função disso aí. Outra coisa que também é interessante é que você tem exatamente nas estruturas celulares, tá bom? Emaranhados exatamente de tubos, microtúbulos, tá? Que permitem exatamente você poder o quê? Organizar o sistema de transportes da nossa célula, tá bom? Normais. Você tem isso aí naturalmente, exatamente nas camadas entre as células, exatamente nervosas. Mas só que acontece exatamente um evento bem interessante nisso. Esses emaranhados começam a aparecer também proteínas, que também são características aí, mas só que são características normais desses trilhos, né? desses ligamentos que você vai ter aí, proteicos, que é uma chamada proteína tau. Mas essa proteína tau, TAU, tá bom? Eles permanecem sempre retinhos para favorecer a comunicação entre as células. Mas tem um detalhe que acontece exatamente nos eventos quando você tem o Alzheimer em si. Eles vão começando a ser fosforilados. E o que significa isso? Fosforilar é você colocar fósforo, exatamente aí. Ou seja, lembra do ATP que eu falei para vocês, e mostrei até algumas vezes lá nas células, adenosina trifosfato? Esse fósforo você começa a inserir exatamente aí nessas estruturas. Então, elas vão ganhando exatamente o quê? Mais quantidade de fósforo. É o que a gente chama de eventos de hiperfosforilação. E o que significa isso aí? É que as neurofibrilas, quando estão com essa hiperfosforilação, começam a emaranhar. Começa exatamente a fazer o quê? Uma ligação forte entre elas e vai perdendo exatamente as sinapses. Ou seja, aquela comunicação que você tinha franca entre as células vão desaparecendo. E uma das características exatamente em função dessa proteína tal. Então, isso aí gera exatamente, no final das contas, o que a gente chama de placas neuríticas, tá bom? Que são placas exatamente em função aqui. Olha o emaranhado que eu falei para vocês, que é uma mistura exatamente de proteínas, peptídeos, beta-amiloides, mais essa proteína tal, tudo isso misturado e vai criando essas camadas espessas, que vão exatamente o quê? Misturando com o resto de células mortas e vão bloqueando cada vez mais as sinapses. Por isso que o indivíduo progressivamente vai perdendo seus eventos de memória e cognitivos. E é claro, com o passar do tempo, é óbvio, outros processos vão ocorrer. Por isso que leva tanto tempo, 1 década, 2 décadas. Às vezes o indivíduo até morre e nem sabe que estava já previsto ele ter Alzheimer.
E aqui você tem exatamente a cara do que seria o cérebro com Alzheimer. Aqui você tem o cérebro saudável, né, com substância branca mais interna, cinza mais externa, conforme nós estudamos, né? Temos aqui também, o que você pode perceber, uma diminuição do volume cerebral, o que é previsível, né, já que você tem destruição de neurônios em si, aquelas grandes crateras, né, buracos, que a gente já vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Há uma destruição generalizada aqui dos neurônios em função disso, então você tem uma perda maciça dessa massa aí. E depois, o que você nota? Você vai notando que há um encolhimento. Já que você tem um encolhimento do córtex, é previsível exatamente aquela questão de memória ser perdida, eventos, obviamente, associados aí. Só um minuto. Só uma aguinha. Associados para exatamente essa perda da massa encefálica e, é claro, das conexões. As conexões são comprometidas de uma maneira bem geral. Então, com isso, o que acontece? Isso vai causando uma grande distorção na atividade cerebral em si. Você vê também, aqui sendo mais específico, tá bom, no corte, a região normal do hipocampo, tá bom? E olha o que acontece com ela. Ela some. Simplesmente ela vai numa condição de sumir, nos casos mais graves. Então, imagina, você perder o hipocampo, você vai perder memórias, você vai perder emoções, você vai perder muita coisa em função disso. Então, com isso, o indivíduo com Alzheimer, por isso que ele parece estar paralisado, parece que ele está quase congelado. Porque ele consegue, apesar das explosões de raiva, às vezes de picos emocionais, ele não consegue mais expressar, externar emoções por esse motivo, por essa destruição generalizada e a falta de reconhecimento que ele tem em função das perdas corticais, isso só faz piorar isso aí. Então, com isso, a formação de novas lembranças para esse indivíduo é praticamente impossível. Outros pontos interessantes são exatamente você ver esse espaço, por exemplo, chamados ventrículos, né, que eu comentei até nos estudos anteriores, né, é o ponto de onde sai, né, de onde deságua aí exatamente a questão do líquido cefalocalactidiano e cérebro espinhal. Você vê que vai ganhando espaços cada vez maiores, é como se abrisse um buraco, uma cratera ali na estrutura do indivíduo com Alzheimer. Isso vai exatamente prejudicando cada vez mais essas conexões. Isso só faz aumentar e progredir. É uma degeneração que depois não tem volta em função disso aí. Então, atividades diárias, trabalho, tudo isso em função exatamente das chamadas placas amiloides, também conhecidas como placas senis, tá bom? Em função disso, fazem que haja essa destruição. Outra que vocês não podem esquecer é a hiperfosforilação da proteína tal, que exatamente aumenta esses emaranhados que você tem exatamente neuronais. Então, você tem esse emaranhado, junta a proteína e forma exatamente esses, como foi expressado ali, a questão de eventos pegajosos. Vai juntando, as células vão morrendo, então vai formando uma grande massa, tá bom? Que vai exatamente com a progressão da doença e causando a atrofia do próprio cérebro em si. Aqui, como eu falei para vocês, né, os emaranhados, placa sinistra, tudo bem? E, de novo, a questão exatamente dos eventos de hipocampo. Não esquece isso, não. Isso é bastante importante. Perder o hipocampo, já sabe, exatamente seria o quê? Um sinal para você perder emoções e memórias. Formação de memórias também. Você não consegue mais fazê-lo, realizar o processo. Esse quadro clínico, simplesmente, por o avanço, né, dele, acaba isolando esse indivíduo, esse paciente, essa é a grande verdade, tá bom? É claro, vocês vão estudar muito mais profundamente isso nas outras disciplinas de vocês. Como eu falei, o enfoque de neuroanátomo é muito mais falar de tecidos e outros eventos, eu comentar alguma coisa, mas uma coisa é certa, essa questão do Alzheimer acaba levando esse paciente ao quê? A ficar deprimido, porque é óbvio, ele se torna um isolado social. Ele se torna, por mais que a família tente, por mais que a família tente integrar, estar perto, não consegue acompanhar. Por quê? A perda exatamente dessas áreas do cérebro vão colocando exatamente esse indivíduo cada vez mais distante. Por isso ele vai tendo o quê? Quadros de depressão, irritabilidade, apatia, simplesmente. Ele fica apático diante das situações. Oscilações do sono, como eu acabei de falar, né? Aquelas regiões exatamente de sono e vigília, é o nosso mecanismo, nosso ritmo circadiano vai sendo perdido por esses pacientes, tá bom? Então ele não consegue mais dormir, há uma alteração muito grande nisso, ele dorme muito pouco em função disso, então tudo isso vai se tornando cada vez mais dificuldades para ele em função disso.
você tem exatamente níveis diferenciados para o próprio quadro, tá bom? De Alzheimer, onde você tem o quadro leve aí, simplesmente que é aquela famosa história das chaves, de você ter pequenos distanciamentos, onde você começa a ter dificuldade para o quê? Decisões, tá bom? A própria esquecimento de eventos pessoais, de se cuidar, essa higiene pessoal é perdida em função disso. Com isso, com a avançada moderada, o indivíduo exatamente vai precisar de um acompanhamento, ele não consegue mais ficar sozinho, começa a ficar mais arriscado você deixá-lo sozinho. E no grave, certamente, você vai ter o quê? Uma série de eventos aí que o indivíduo simplesmente vai ter o quê? Um quadro onde ele vai acontecer que... Só um minutinho, por favor. Em que esse quadro certamente faz com que ele tenha dificuldades em função desse quadro social. As pessoas, a própria família, né, não consegue acompanhá-lo, né, nessa evolução, ele vai realmente ficando muito isolado. E com isso, aparece um outro quadro interessante, como vocês estão vendo aqui, que a gente chama de mutismo. O mutismo são as fobias, são os medos, tá bom? Então, com isso, o que acontece com esses medos? Eles vão aumentando cada vez mais. Ele está isolado, ele se sente sozinho, consequentemente, as fobias vão aumentar. Ou seja, todas aquelas doenças, tudo aquilo que a gente comentou de depressão, eventos exatamente, a própria irritabilidade, estou falando agora da própria emoção, e a questão de você ter as fobias, elas vão ser agravadas. E por que são agravadas? Exatamente porque ele perdeu áreas. Então, com isso, ele não consegue responder, consequentemente, ele não vai ter como se expressar. Isso é uma mera consequência. E são quadros longos, tá? Você está vendo aqui, eu fez questão de deixar em vermelho, você tem uma média de 3 anos para cada quadro desse. Ou seja, é uma doença que perdura, é uma doença, obviamente, que vai acompanhar a família, e isso são quadros muito graves e dolorosos, obviamente, inclusive para as pessoas que estão ali acompanhando, e, claro, é um campo de trabalho muito denso que vocês têm em função disso aí. Perguntas, alguma coisa, meninos? Tudo certo? Marcos? Oi, tô aqui. Oi, viu? Você falou fatores genéticos e ambientais. Quais seriam os fatores ambientais para causar e por que mais é acometido em homem? Veja só, a questão exatamente do homem, querendo ou não, existe um quadro, Leonor, de muita pressão, tá? Vamos dizer assim, é a questão, obviamente, da própria... É engraçado a gente falar isso, porque isso contrasta com algumas coisas, inclusive, que às vezes eu comento. Eu falo sempre que a mulher ela é muito pressionada, tanto que você tem síndromes em alguns aspectos, mas tem um lado social que o homem é muito mais pressionado. Essa coisa de mantenedor, essa coisa, querendo ou não, por mais você viver, mas eu vivo numa sociedade no qual a mulher é independente. É um independente que a gente acaba vendo que, no final das contas, esse ciclo de provedor nunca sai das costas do homem. Não porque ele queira ser, ou porque de repente estão pressionando, ou porque às vezes ele bota essa placa nas costas dele. Mas ele se acha isso. E isso acaba gerando exatamente o quê? Estresse. E se existir exatamente, aí vem a questão da genética, se existir exatamente o quê? Uma potencialidade nesse quadro genético, marcadores genéticos, vamos falar assim, que isso é uma coisa muito recente, marcadores genéticos, para que ele tenha o Alzheimer, isso pode ser um gatilho. O estresse acaba gerando exatamente isso aí. E a questão ambiental que a gente fala é social. São eventos, às vezes, exatamente que você tem o quê? De trabalho, dia a dia, cobranças que ele faz a si mesmo, problemas que ele tem consigo mesmo de autoaceitação, e por aí vai, várias questões psicológicas, isso tudo pode ser gatilhos exatamente para ele ser um futuro candidato ao Alzheimer, e ainda havendo a predisposição genética da família. Seria isso. Seria esse o envolvimento. Mas, de uma certa forma, até você pode notar que isso também é muito vago. Eles não bateram martelo em relação a isso. Tanto que mesmo você viu ali, aquelas questões proteicas ali, a proteína amiloide, a história da proteína tal, são coisas muito recentes. Você sabia exatamente das placas, em função da ressonância, mas esses detalhes que você tem exatamente de proteínas foi se descobrindo ao longo do tempo. Então, isso aí só vem se somar exatamente esses eventos de perda, tá? Mas essa questão do homem estaria muito mais associada a isso.
essa questão exatamente dessa pressão social. Eu diria assim, em função disso. A mulher também tem, certamente, mas isso não se sabe também, aí também tem um outro detalhe, que agora eu estou lembrando, que é a predisposição genética. Há uma predisposição genética por parte do homem para esse fato, por ele ser homem, exatamente em função disso. Como e por quê? Não entende. Isso é a mera estatística, o Leonor, que a gente faz exatamente. Você faz um levantamento, né? Você levanta exatamente a quantidade de indivíduos com Alzheimer e percebe que é uma tendência natural para que seja eles, na grande maioria, do sexo masculino. Mas agora, a ligação específica pode estar ligada a hormônios, pode estar ligada à questão do próprio cromossomo Y, mas se afirmar isso aí, realmente ainda tem muito artigo, muita coisa para caminhar no meio dessa história. Entendido, Leonor? Respondido, obrigada. Valeu. Alguém mais? Alguma coisa? Tem alguma coisa especial que quer perguntar? Então tá bom. Então, como eu estava dizendo para vocês, tudo isso aí faz com que você tenha exatamente todos esses quadros, tá bom? Eu acho que eu fico aqui, peraí, deixa eu só checar uma coisa. Esses quadros fazem exatamente que você tenha simplesmente, vamos dizer assim, o Alzheimer acaba sendo, dentre as demências, a que mais se manifesta na população. E como eu falei para vocês, vai haver ainda um estudo mais profundo por parte de vocês, mas só que pela ótica psicológica. A gente está analisando aqui pela ótica, obviamente, dos tecidos, das células, das modificações que você tem aí em função desses eventos, tá? Mas o que a neuroanatomia exatamente ela acaba falando é que esses eventos acabam sendo o quê? Destruições generalizadas, tá bom? Que a gente poderia, às vezes, resumir essa grande questão, seriam destruições generalizadas dos neurônios, tá bom? E certamente comprometendo e muito, com o passar do tempo, as sinapses. Algo mais, meninos? Então, tá bom. Então, seguimos aí, então, para transtornos. Dois deles vão ser abordados aqui pela mesma ótica tecidual e, é claro, em função exatamente neuroanatômica. O primeiro deles vai ser o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá bom? O TDAH. E o outro, o transtorno de espectro autista, ou seja, o autismo em si, né? O famoso autismo. Bem, com essa análise desses dois últimos assuntos, nós temos o seguinte: nós vemos que isso também envolve situações noradrenérgicas. Como eu disse a vocês, acaba sendo até repetitivo, porque são circuitos muito parecidos. Então, os transtornos também lembram a demência, que lembra as emoções. Você vê que o tempo todo é uma coisa ligada à outra. Então, com isso, o que vai acontecer aí? Esses estados, obviamente, de alteração, de hiperatividade, de excitação que o indivíduo tem, acaba exatamente isso aqui, passando exatamente também naquela região que a gente discutindo agora, que são os circuitos da recompensa. Aqueles circuitos os quais envolvem o cérebro, tá bom? Eventos involuntários estão no meio disso aí, e, é claro, uma grande dose de dopamina no meio disso. Ou seja, sistema nervoso central, aquilo que a gente viu. Então, com isso, essas regiões associadas ao tálamo e as regiões corticais acabam havendo o quê? Eventos cognitivos, né? Desse córtex, ações voluntárias e porções inferiores. Por que porções inferiores? Porque já a gente está exatamente falando da questão exatamente do hipocampo, nessas áreas aí. Você vai ter comprometimento disso. Então, com isso, ações emocionais e, mais ainda, essas ações involuntárias vão estar envolvidas. Aí você vê aquilo que a gente acabou de ver ainda agora. A gente estava discutindo lá alimentos. Repara, o circuito que é atingido, que é exatamente esse sistema dopaminérgico, ele é muito grande e muito abrangente. Quando você tem uma patologia associada aí, por isso que depressão, a questão de psicoses, a questão exatamente do indivíduo com transtornos, passa tudo para esse circuito. Então, esse circuito é muito íntimo, porque ele acaba tendo exatamente aquela ligação, se você parar e pensar, com os eventos da hipófise, com os eventos exatamente ligados ao quê? Que a gente chama de ponte e bulbo, que exatamente vão ligar o quê? A eventos que são independentes da nossa vontade. Então, com isso, uma série de circuitos ligados lá à questão exatamente dos fatos associados a eventos, tanto do simpático como do parasimpático, são bastante importantes em função disso aí. Se eu precisar, eu volto para cá de novo, para a gente mostrar novamente essa história. E aí, repara uma coisa. Você está vendo exatamente o circuito da recompensa, um pouco mais de perto, onde você tem eventos aqui
exatamente com dopamina, tá bom? Perdão, noradrenalina aqui, próxima exatamente essa área ventral tegumentar. O núcleo accumbens, sim, exatamente produzindo grande quantidade aí de noradrenalina, por sua vez, e enviando para o córtex. Tudo isso é coligado porque o córtex, é sempre interessante a gente lembrar que são exatamente nossas memórias. Você faz associações o tempo todo. No evento cortical, você vai ter a chance aí exatamente de ter o quê? Lembranças ou questões exatamente as quais você vai ver que sempre vai ter uma contrapartida. Ah, se eu estou estudando, eu estou aqui estudando, estou aqui olhando os livros, poxa, eu sei que depois eu vou poder terminar meus estudos, poder ir para o meu cinema, ir para a minha praia, fazer minhas coisas. Então, com isso, você sempre vai ter um circuito de recompensa para você. É quase uma justificativa. Você não deveria ter para muitas coisas, mas geralmente o cérebro trabalha muito bem quando ele sabe que fazendo isso vai ganhar isso. É quase assim, igual a criança. Vê, ó, você faz isso aqui para mim e depois não é o certo. Mas o cérebro trabalha muito bem assim. Você sabendo que vai fazer o quê? Que se você dormir bem hoje, você vai poder acordar muito melhor amanhã para poder fazer seus estudos? Ótimo. Isso é exatamente um circuito de recompensa. Então, tudo isso o cérebro trabalha o tempo todo com isso aí. Tanto que é muito ruim isso, que eu sempre digo, porque ele beira justamente parte próximo, exatamente a história do vício. Os indivíduos exatamente que também são viciados, tá bom? Tem muito exatamente forte isso aí. Então, o vício e a recompensa estão muito próximos. É tipo aquela história que eu ganhei, digamos, eu joguei um dinheiro lá na loteria esportiva, ganhei lá, sei lá, 50 reais. Bacana. E se eu pegar esses 50 reais e jogar de novo e ganhar 500? Fica expectativa. E o corpo exatamente trabalha com essas possibilidades, tá bom? Então, isso também é interessante. E tudo isso é regido por dopamina. Aí vem uma coisa que exatamente é básica dentro exatamente dos indivíduos com transtornos, tá bom? De atenção e hiperatividade. Ele não consegue preencher, saciar essa questão exatamente da dopamina. Nós temos essa capacidade natural de fazer isso. Deixa eu ver se vem aqui depois, eu quero te mostrar. Aqui, pronto. Essa ressonância. Deixa eu mostrar essa ressonância para você. Você tem exatamente, aqui você tem um circuito onde eu tenho dopamina, tá bom? Nas regiões exatamente onde o indivíduo não tem, aqui, sem o TDAH. Então, sem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tudo bem. Mas repara exatamente o que acontece no indivíduo que tem exatamente transtorno. Repara que a quantidade de dopamina não consegue preencher. Aí você vai se perguntar, mas por que acontece isso aí, professor? Porque exatamente você tem um aumento do volume cerebral. O cérebro ele aumenta demais o volume, mas aumenta de tal maneira, tá bom? Que o indivíduo simplesmente, as sinapses, elas não se completam. E aí o que acontece? É por isso que o indivíduo que tem esse tipo de transtorno, de hiperatividade, o que acontece? Ele mal acaba alguma coisa, já quer fazer outra. Porque aquilo já começa a, quê? A não preencher ele. É muito parecido até com o próprio autista, em função disso, né, desses quadros aí. Então, com isso, o que acontece? Esse indivíduo, com o passar do tempo, ele vai tendo o quê? Uma série... as recompensas não vão compensando para ele. O cérebro, exatamente, ele engajado nesse aspecto, você começa a ter o quê? O condicionamento dele, desse sistema de recompensa, ele não é tão efetivo como é para a gente. Nós, exatamente, quando observamos os quadros exatamente dos transtornos, nós conseguimos o quê? Sempre fazer as nossas ações, porque nós temos quantidade de dopamina suficiente para o quê? Compreender, satisfazer exatamente essas áreas do sistema cortical. Tá bom? O sistema exatamente próximo às áreas de recompensa naturais. Porém, o que acontece aqui? Ó? Esse sistema das pessoas com transtorno, o que é que se nota através de estudo? Que a quantidade de dopamina liberada ali não é suficiente. Então, com isso, ele sempre está insatisfeito. Sempre está exatamente, poxa, dá para fazer mais alguma coisa, dá para fazer mais alguma coisa. É o hiperativo, ele não para quieto. Por esse motivo. A ideia da hiperatividade é porque o circuito exatamente dele de recompensa não consegue ser preenchido em função disso aí. Não é pela questão que ele queira, é porque biologicamente ele não é compatível exatamente com isso aí. Uma coisa que seria natural para a gente. Estudei, por exemplo, estou aqui estudando, daqui a pouco vou parar, vou descansar, por quê? Realizei minha tarefa agora, para depois continuar ela. Mas para ele não. Ele não consegue dar um freio exatamente disso. Então, isso é uma das características
do sistema nervoso mais comuns com esses indivíduos. Perguntas? Então tá bom. Com isso, nos transtornos de déficit de atenção, pulamos agora para o espectro autista. O que acontece com o indivíduo do espectro autista? Aí você tem uma série também de teorias. Teorias as quais você tenta entender por que existe aquele comportamento. Porque se você perguntasse rapidamente para vocês o que seria autista, para quem já conhece, fala assim, é uma pessoa que fica isolada no mundo, tem um comportamento, fala da tal da síndrome de Asperger, que já está, inclusive, caindo de desuso, esse termo. Tá? Então, eu vou falar disso um pouquinho mais adiante. São exatamente características, mas você não dá causas. A gente tem uma ideia exatamente como isso acontece. A gente sabe que é uma síndrome comportamental. A gente sabe que são diferentes eventos, múltiplos eventos associados exatamente para o quê? O desenvolvimento da criança. E isso é muito grave porque você acaba fazendo com que você também tenha adultos também com uma série de déficits. Porque já que ele não consegue, no período que ele mais deveria aprender, conseguir aprender, o que acontece? Você vai ter um adulto exatamente com sérias dificuldades de adaptação em função disso aí. Bem, e aí você começa, digamos assim, tentar definir isso clinicamente. Você vê que é o que eu disse para vocês, você tem uma dificuldade exatamente o quê? Interação social, o indivíduo exatamente começa a comunicação verbal, você começa verbal e não verbal, é mais difícil, exatamente ele tem comportamentos estereotipados, que a gente vai comentar um pouquinho exatamente. Isso é muito causado por uma coisa chamada de neurônios espelhos. Os neurônios espelho são exatamente associados a isso aí, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. São eventos, tá bom? Que são, simplesmente você não consegue manter a forma contínua. Então isso vai se tornando, tem graus para isso aí, esse grau de autismo, né? Mais grave ou mais leve, mas isso vai distanciando esse indivíduo. Então com isso, o que acontece? Você tem esses espectros, tá bom? E por que isso? Então você vai ter vários graus dessa história. Você pode ter o autista, propriamente dito, né? Você vê uma proporcionalidade aí de 3 em 1000, o autista clássico aí de 1 em 1000, e como eu falei para você, a síndrome de Asperger está caindo um pouco por terra, você não está mais usando mais esse termo, que é 0,25. Ele se mistura muito com o indivíduo que é simplesmente autista, tá? Eu vou comentar um pouquinho mais disso mais à frente. E é claro, existem outras síndromes. No final das contas, isso é uma mera classificação aí esquemática para isso tudo. O indivíduo autista tem sérios problemas em função disso. E aí você vê exatamente aí, até parecido com a pergunta que a Leonor acabou de fazer para a gente. Você vê esse quadro maior para homens em função disso. Por que geneticamente? Põe um ponto de interrogação aí bem grande para poder entender isso. Às vezes que essa prevalência, esse aparecimento aí, exatamente gira a proporcionalidade de 4 homens para uma mulher frente a isso. Não se entende também muito bem. Pode ser alguma enfermidade hormonal, algum estímulo embrionário, mas a gente não sabe dizer muito bem isso. A próprio padrão genético, quem sabe? Vamos aguardar isso nos próximos capítulos. Ele exatamente tem um grande problema que a gente fala que é característico dele, que é a ideia da empatia, né? E por que empatia? A gente vai falar um pouco disso, do cérebro, desse tipo de cérebro, que está envolvendo muito córtex. Você simplesmente tem o quê? Você não consegue a capacidade de reconhecer os estados emocionais. O indivíduo, exatamente, ele não responde adequadamente. Vamos dizer, alegria, tristeza, raiva. Ele muito mais responde, se você notar, exatamente para eventos de contrariedade. Ele segue muito padrões, ele é muito padronizado, sistemático. Se você quebra aquele padrão ali, ele se perde. Como o cérebro dele tem exatamente algumas deficiências, que eu vou mostrar já já, você exatamente dá essa angústia. É por isso que ele é angustiado, ele grita, né? Você vê quase que ele grita, ele se debate em função disso, até a hora que ele consegue novamente manter a ordem dele, né? Se vocês viram o filme, que era o Contador fala muito sobre isso. Que é esse filme é um cara que pratica artes marciais, um monte de coisa, mas ele tem uma série de problemas de autismo, mas é um autismo um pouco mais baixo, porque ele é especialista em cálculos. Ele é expert em cálculos. Ele vê muitos detalhes de cálculos, tanto que ele faz esse indivíduo, o contador, ele faz o quê? Ele faz cálculos para a máfia. Várias máfias contratam ele, porque ele é muito bom em matemática. Extremamente bom em matemática. Mas tem quadros fortes aí exatamente com sistematização. Por exemplo, tem uma cena mesmo do filme
que ele fica numa sala, ele tem um quadro lá para pôr com as canetas. Ele pega um monte de canetas, vermelhas, azuis, pretas, e bota em cima da mesa. E aí as pessoas deixam pilhas e pilhas de papéis para ele ver exatamente o desfalque da empresa. Quando as pessoas voltam no outro dia, ele já tinha escrito no quadro, nas paredes, nos vidros do Blindex, em tudo, e descobre exatamente que no dia tal há um padrão de repetição de exatamente o quê? Envios de dinheiro para um determinado local. Ele vê isso. Isso é um estudo que ele faz, não de meses, ele faz um estudo de 10 anos, em uma noite. Você tem a ideia da fixação. E são indivíduos muito focados. Por isso que você quebrar o foco dele, exatamente esses lados emocionais, dá tanto distúrbio nesses indivíduos. Ele não suporta você fazer exatamente esse evento de rompimento dessa padronização desse indivíduo em si. Pode falar, não entendi você. Não, no filme, quando interrompem o processo dele de avaliar lá os cálculos, ele surta, né? Exatamente, o pessoal tira os papéis. Eu tô acabando, exatamente. Quem for ver esse filme, ele é bem interessante, bem legal. Um filme de ação bem legal. Tem na Netflix. Pode falar, desculpa, eu te interrompi. Pode falar. Não, tô falando que o filme é muito bom, tem na Netflix. Tá, tudo bem. Exatamente. Então, essa padronização que o indivíduo tem, quando você rompe isso, quebra esse link. Hoje, por exemplo, é um bom filme vocês assistirem hoje, usando aquela pizza da semana passada lá, que eu fiz vocês lembrar na memória, exatamente, para vocês relaxarem também as ansiedades do computador mais tarde, né? Pegar a Netflix de vocês, aí com o canal de vocês aí de televisão, computador, qualquer coisa, vai assistir o filme, tomar um refrigerante e comer uma pizza, uma boa. E com uma boa companhia, certamente. Então, tudo isso aí é legal para vocês verem exatamente o que são padrões de pensamento que o indivíduo tem e não consegue ser rompido. Você não pode romper aquilo ali. Isso causa traumas sérios nele. Por isso, acaba gerando o quê? Isolamento. Ele começa a ter indiferença das pessoas. As pessoas começam a aceitar em função disso. Isso é um choque. Tudo isso em função de questões as quais eu vou falar daqui a pouco em relação ao cérebro. Então, com isso, esse contato social vai se tornando mais forte, é mais difícil, perdão. E, é claro, essa capacidade de aprender, ter regras, as regras são dele. Nós é que temos que se adaptar às regras, e não ele se adaptar à sociedade. É aquele contrassenso, né? Imagina se cada um de nós, vocês todos, tivessem que adaptar às minhas regras, ou eu a de vocês. Se a gente não tivesse um padrão único, seria um caos. Então, isso é o grande problema exatamente desses indivíduos. Você, é claro, com essa questão exatamente da comunicação em si, você pode destacar aí que certamente as crianças acabam tendo o quê? Uma baixa de envolvimento, tá bom? Então, com isso, essa baixo envolvimento, relacionamento pessoal, vai trazer dificuldades para ele depois, em virtude até mesmo desses quadros de relacionamento, até em relação ao filme, esse cara pratica muitas artes marciais, até por isso, porque a arte marcial, o esporte, te dá foco, né? Exatamente, isso é uma questão básica. Você praticar qualquer esporte, você tem que ter foco. Você não pode sair e entrar para o lugar para praticar judô, fazer natação, se você não tem foco em nada. Você não vai conseguir realizar o trabalho físico, o trabalho exatamente o que de educação física. Você precisa exatamente ter foco, concentração. Então, isso forçava exatamente o indivíduo, ele que não tinha um grau elevado de autismo, certamente, um grau mais baixo, a poder trabalhar isso e tentar controlar isso aí. Certamente ele tem outras coisas que ele faz, mas, é claro, não vou privar vocês de assistirem o filme Desmancha Prazeres. E daí? Bem, e é claro, você tem outras questões que entram aí. Você tem exatamente o que ele não consegue entender estereótipos, tá bom? Então, vou mostrar exatamente a ideia dos neurônios espelhos daqui a pouco. Então, ele consegue exatamente acompanhar isso. Ele consegue exatamente respeitar variações. Por isso que está falando em personagem de TV. De repente, se tem um personagem que repete o tempo todo, por exemplo, vamos dizer assim, deixa eu dar um exemplo para quem gosta, me desculpe, mas tipo aqueles Teletubbies. Aqueles Teletubbies que só falam aquele negócio chato, enjoado. Pois é, por aí. Aquilo para o autista seria ótimo. Por quê? Poucas representações, ele só faz aquilo, levanta o braço, fala. Então, é uma questão só. Mas se você botar um filme, um desenho mais complexo, ele não consegue acompanhar, ele fica angustiado. Isso gera angústia, uma angústia muito grande nesses indivíduos, exatamente em função disso. Então, essas emoções dele começam a aflorar e ele se sente
Mais frustração ainda, porque quem está perto dele não entende. Começa a não compreender essas emoções que ele está externando. Isso é mais ou menos o famoso teste que você tem, que você vai ver em vários livros, da chamada de Sally e Anne. Sally é uma menina e a Anne é uma outra, tá bom? As duas têm o seguinte aspecto. A Sally, ela vai lá, coloca um enfeite, uma coisa lá num cesto, tá bom? E a Anne tá lá brincando, lá sentada. Bacana. Daqui a pouco a Sally sai da sala e vem a Anne, levanta, pega lá o enfeite e coloca dentro de um recipiente, na caixa. Na hora que a Sally... Peraí, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui um pouquinho, vocês poderem enxergar. E na hora que a Sally... Vocês conseguem enxergar aqui, porque o desenho é um pouco grande. Não, não consigo. Então, deixa eu explicar o que é. Na hora que a Sally chega aqui, ela se sente perdida. E por que ela se sente perdida quando ela volta à sala? Porque ela não tem a capacidade de vir aqui, a caixa. Ela está vendo a caixa. Ela estava na hora que a caixa estava aqui. Ela viu que tinha tampa. Ela viu tudo. Porém, ela não tem a capacidade de abrir a caixa e chegar e procurar o evento dela. Ou seja, o enfeite. Ela simplesmente entra em desespero. Por quê? Ele não está aqui pendurado. E simplesmente ele está aqui dentro. Bastava ela abrir. O que a gente faria? Poxa, eu não estou encontrando isso aqui. Ah, deixa eu olhar aqui dentro. Talvez tenha guardado. Nós temos essa iniciativa. O indivíduo exatamente com autismo não consegue fazer isso. Porque fugiu do padrão dele. Ele arrumou, tem que encontrar do mesmo jeito que ele deixou. Se ele não encontrar, ele começa a entrar em desespero. Porque o cérebro dele não consegue trabalhar dessa maneira. Entendeu? Isso é um dos padrões dele em função disso. Ele exatamente começa a ter o que? Ele tem isso é interessante, porque a depender desse grau, ele tem algumas coisas em especial. Por exemplo, essa história da ilha de habilidade. Ele tem hiperlexia, por exemplo, ele aprende a ler muito rapidamente e precocemente. Ele tem uma memória excepcional. Lembra do filme que eu estava contando agora, do contador? Pois é uma memória que realmente existe. Ele consegue gravar as coisas de tal maneira que é incrível. Arte, desenho, ele consegue trabalhar muito bem com isso, mas para ele. Esse é o problema. A depender do grau, ele até consegue exteriorizar, como é o caso aí do filme. Mas, se for um grau muito alto, é para ele, para o mundo dele, e aí de você se mexer nesse mundo dele. Obviamente, você também tem aí... Ele tem obsessão, essa obsessão por sistemas é a coisa da sistematização. Ele gosta de coisas sistemáticas, tá bom? Então, equipamentos, computadores, eletrônica, porque funciona da mesma maneira. Você liga na tomada, vai lá ligar o ventilador. Você tira a tomada, o ventilador para. São coisas do gênero. Aquilo é sistemático. Não tem outra forma. Eu não posso pegar digamos, a tomada do ventilador, botar fora da janela e dizer que o ventilador funciona. Não vai funcionar. Só vai funcionar se eu pegar a tomada e botar no ponto de energia. Então, isso para ele é bom, ele gosta disso. E, é claro, repetitivos. Sempre repetição. Não mude essa repetição. Se você mudar a repetição, você compra exatamente uma grande briga com esses indivíduos. E, é claro, no meio disso aí, você tem algumas definições, exatamente como eu falei para você. O indivíduo autista, exatamente com esse problema de cognição e linguagem, e uma coisa, exatamente, que a gente chama de autismo de autofuncionamento. Eu estou comentando sobre essa síndrome de Asperger, mas só que tem um detalhe. Isso está caindo, tá? Então, não estranhe se daqui alguns meses, alguns semestres, vocês encontrarem lá com o professor de vocês, e ele virar e falar assim, olha, síndrome de Asperger já não se aplica mais esse termo. Já é um termo mais antigo. Por quê? É muito difícil você separar o autista dessa questão de cognição e linguagem desse indivíduo, tá bom? Porque ela tem uma leve tendência que ele tem em função disso aí, uma pequena diferença de comportamento, tá bom? E é claro, você ainda tem no meio dessa história o autista inespecífico, tá bom? É aquele exatamente que tem formas intermediárias. É aquele exatamente que não tem esse impacto. É tipo a história do filme que eu te falei. Ele dirige carro, ele conversa com as pessoas, mas ele tem muita dificuldade de relacionamento. Muita mesmo. Isso é típico do autista. Mas outras coisas ele consegue executar muito bem. Com isso, o que acontece? Você vai ter uma série de comorbidades no meio dessa história, né? Então, distúrbios de linguagem, mental e epilepsia são casos aí. Linguagem, em função exatamente da zona aí que eu estou falando de Metternich e do Paul Broca, né? Na região exatamente que
lateral do cérebro, tá bom? Casos de epilepsia, né? Disparos exatamente de noradrenalina, consequentemente contrações musculares excessivas, e, é claro, vários outros eventos neuropsiquiátricos, ansiedade, distúrbio de sono, tudo isso naquela região, se você lembrar de novo, aquela região exatamente que eu falei o quê? Daqueles circuitos, é só olhar aquele slide dos circuitos aí de emoções, né? Exatamente de recompensa. Aqui, o típico cérebro social dele. O que acontece? Você tem aqui, obviamente, as questões, o quê? As regiões laterais aqui do cérebro, dos hemisférios, né? Então, você tem essas regiões aqui sociais, perdão, bem desenvolvidas na gente. O problema exatamente dele é isso, é que nessas regiões dele, tem modificações. Então, essa coisa da socialização é perdida, porque exatamente nessas regiões ele não vai ter esses neurônios mantidos. Há modificações exatamente dessa estrutura aí de neurônios. Isso faz com que ele tenha exatamente essa dificuldade muito grande em função dessa relação social. Outra coisa que a gente percebe isso aí é que as conectividades neurais aí são muito alteradas em função disso. Você tem o quê? Uma questão aí onde você tem uma variação simplesmente de algumas áreas sendo modificadas, tá bom? Então, os volumes de algumas áreas são maiores que os outros. Também dificuldade de sinapse. As sinapses não são tão bem feitas em função disso aí, tá bom? Então, essa transmissão de informação, por sua vez, não é tão eficiente. Percebe-se também o que é que o que a gente chama de subconectividade, vocês estão lendo aqui, subconectividade neural. São exatamente eventos os quais o indivíduo não consegue fazer associações entre a memória e o evento que ele está vendo. É aquela fuga do padrão. Ele não consegue associar. Se você modifica, ele se perde nisso aí. Isso que é um grande problema em função disso. Porque você ganha uma distância nisso. Você ganha exatamente o quê? Com a eliminação da formação dessas novas sinapses, ele começa a ter dificuldade exatamente de questões associativas. E aí vem o que eu falei para vocês agora, falando propriamente do cérebro. Olha o que a gente estava falando aqui, ó. A área de Broca, Wernicke, córtex pré-frontal, dorso lateral, é tua frente, mais exatamente um pouco mais para trás. Eventos exatamente das áreas frontais, parietais, a parte de cima, tá bom? Exatamente pré-frontal também, ó. Você vê tudo envolvido no córtex. Tudo áreas aqui exatamente específicas. E também os córtex visuais, que exatamente ele manda tudo aquilo para o occipital, aquela base exatamente do teu crânio, e não consegue identificar muito bem. Ele tem dificuldade. Por isso que a fuga do padrão é tão ruim para ele. E aqui, desculpe se só está o inglês, tá bom? O cérebro social, vou traduzindo aqui para vocês, ele funciona exatamente dessa maneira. Você tem os estímulos, tá bom? O indivíduo, ele processa os estímulos e aí você divide em cognitivo, emocional e a motivação. Isso aí dá exatamente aquele alívio, exatamente você ter o quê? A questão de você reconhecer socialmente alguma coisa. Isso é quebrado exatamente, né, no indivíduo que tem o quê? Que é autista. Ele não, essas áreas que são sensoriais, corticais, tá bom? Especificamente o giro do símbolo, que a gente está falando aqui, a amígdala, o córtex cérebro-frontal, o córtex cingulato também, e o outro córtex direito, mais o córtex motor, gânglio basal, hipotálamo, tá bom? E os eventos exatamente associados o quê? De locais específicos do cérebro, eles acabam sendo todos comprometidos. Todas essas áreas que eu estou falando, que eu citei, são exatamente áreas que te ajudam na percepção social, te faz que você tenha respostas cognitivas ou responda a esses eventos sociais, ou mesmo assim, essa resposta cognitiva te dá exatamente essa tranquilidade, exatamente feito de... Só um minutinho, meninos. Só um minuto. Dá uma travada aqui. Só um minutinho. Quiserem me perguntar da coisa aqui no meio tempo, me perguntem. Só um minutinho.
Pronto, voltou. Então, como eu estava falando, você exatamente, essa percepção social, a questão cognitiva, exatamente do ambiente, tudo isso. E mais ainda, o nosso comportamento social vai ter sempre esses ciclos de integração. E é isso aqui, tudo que é quebrado nesses indivíduos. Ou seja, tudo que exatamente te dá a cognição, a emoção, a motivação, te dá um comportamento social. Você se comporta frente a alguma coisa, via um estímulo. É igual eu falo para vocês sorriem, aí me fala alguma coisa, eu dou um sorriso. Então, isso exatamente são respostas frente a estímulos. Acho que exatamente você tem uma série aí de questões as quais tem cada vez mais ganhando o quê? Volume nisso. Então, a gente percebe exatamente que, por exemplo, você tem um crescimento cerebral desses indivíduos em torno de 2 a 3 anos, 10% acima do normal. Aí você vai falar, poxa, bacana, que bom, mais neurônios. Mas é a famosa história. Para que mais neurônios se você não tem mais sinapses? Essa é a grande pergunta, né? Então, você ter mais neurônios, exatamente você não consegue ter sinapse suficiente para poder fazer com que haja o quê? Esse envolvimento. Então, essa interatividade, essas respostas, todas que a gente busca, que a gente aprende no nosso dia a dia. E isso é complexo. Então, com isso, essa aceleração do crescimento cerebral é bem interessante, porque repara, aqui em vermelho está o cérebro normal e aqui em azul exatamente o indivíduo com o quê? Exatamente autista. Então, com isso, você repara que ele dá um salto de crescimento aqui. Mas não adianta nada, a partir do momento que essas regiões, repara, exatamente que aumentam se você não interage. E coincidência ou não, são exatamente partes próximas para comportamento social. Se ele tivesse isso desenvolvido, se isso realmente fizesse essas sinapses, ele seria altamente o quê? Um indivíduo sociável. Ele conseguiria interagir, mas só que ele não consegue estabelecer as conexões. E sem sinapse, não adianta. Não adianta ter volume se não tem qualidade. É aquela velha frase, né? Então, isso tudo aí te leva exatamente a espectros, onde o córtex, exatamente, ele tem umas estruturas que a gente chama de mini-colunas, tá bom? Que dão essa espessura para o córtex cerebral, dá exatamente o envolvimento, faz com que você tenha hiperconectividades. Então, você tem exatamente as zonas de modulação, ou seja, você modula equilíbrio, a conversa, comportamento, tá bom? Então, com isso, esses processamentos de informação que nós temos, o indivíduo autista tem dificuldade e não apresenta eles. Isso faz exatamente que o indivíduo autista, repara só, aqui são as tais colunas que eu estou falando. Quando você tem tipicamente, isso organiza as regiões exatamente dessas conexões. Quando você não as tem, quando você tem uma disfunção nas tais colunas, exatamente, que faz a organização dos contatos entre o que? Os neurônios de comunicação, repara, o cérebro aqui, e você estabelece comunicações. Essas comunicações não vão existir. Ou seja, a questão exatamente de eventos associados aí com eventos, o quê? Que seriam eventos de integração, o autista não tem. O neurônio não apresenta isso. E é claro, essa maturação cerebral, tá bom? Que aconteceria naturalmente, vai ter uma série de dificuldades em função disso. Então, o cérebro social, simplesmente, que deveria, vamos dizer assim, ter esse envolvimento, é a história do jardim de infância. Pega a criança, bota no jardim de infância, na creche, em que ela interage, ela vai, ela briga, ela cai, chora, vai e volta. O indivíduo exatamente autista não vai ter capacidade disso. E isso vai ser exatamente o quê? Fatores que vão comprometer muito ele geneticamente lá, obviamente vão ser o quê? Gatilhos que vêm da genética dele. Se o autismo não existia, vai começar a aumentar em função disso, porque ele vai ter dificuldade de socialização, e o ambiente, se a gente pensar na própria creche, vai acabar sendo um ambiente desencadeador. Porque uma bela hora ele vai se sentir isolado, ele não consegue. E às vezes você tem exatamente o que a gente chama de eventos epigenéticos. Você não tem apenas genética e só ambiental. Você tem os dois juntos contribuindo exatamente para essas modificações. E é claro, você vai ter períodos muito críticos com isso. São exatamente períodos os quais o indivíduo tem exatamente um grande problema de associação com o quê? Com certas situações. Deixa eu ver se vem logo aqui. Peraí, deixa eu mostrar uma coisinha aqui, em especial que retrata muito isso. Ah, já está aqui o próximo. Pronto. Achei que estava distante. Você vai ter uma série de eventos aí que
esses meninos, exatamente, que a grande maioria, né, acabam tendo essa probabilidade, exatamente, de ter o quê? Eventos maiores de crânio, porque exatamente quando você fez estudos, por isso que eu falei para vocês que a gente faz um levantamento estatístico. Aí tua pergunta lá atrás, né, Leonor, por que mais homens do que mulheres? É porque geralmente você vê estatisticamente esse padrão, faz o estudo e levanta. Tá vendo que exatamente a curva tende muito mais ao sexo masculino que ao sexo feminino. E você faz um comparativo com indivíduos normais, você consegue perceber exatamente o quê? Hiperplasias nesses indivíduos, por exemplo, substância cinzenta e branca. Já no autista mais velho, ele não apresenta essa alteração. E isso é interessante, e não se sabe justificar por quê. Uma coisa provavelmente está certa e bem, digamos assim, caracterizada, eu diria, é porque ele vai ter problemas exatamente com a cognição. Se ele não tem cognição, certamente a interação dos neurônios vai ser muito mais difícil. Esse indivíduo certamente vai ter o quê? Aquele volume que eu falei para vocês, porém, com o passar do tempo, ele não consegue fazer nada com aqueles neurônios. Apenas estão lá preenchendo, obviamente, a zona craniana desse indivíduo. E você vê também que está muito ligado aqui, ó, exatamente as regiões que eu falei para você. Aqui o ventrículo lateral, exatamente da região que é do sistema límbico, né? O corpo amiloide, que você tem aqui, é uma região exatamente que é do próprio cérebro em si, tá bom? Que também está associado com essas alterações. E o chamado região do quarto ventrículo, onde você tem aí próximo exatamente o quê? Eventos noradrenérgicos. Então, isso tem exatamente uma forte influência para toda a contextualização também das partes mais superficiais, córtex e as demais. Por quê? Nessas regiões aqui, em função exatamente dos eventos de neurotransmissão, acabam interferindo naqueles circuitos. Inclusive, se você reparar bem, um dos circuitos que está passando por aqui é aquele circuito da recompensa. Exatamente nessa região aqui, em função disso aí. Tudo faz com que você tenha aí também o próprio evento da estrutura chamado corpo amiloide participando disso. Então, são regiões exatamente lá do cérebro que vão fazer com que haja o quê? Por exemplo, o indivíduo ele vai ter dificuldade. Então, por exemplo, em reconhecer uma série de eventos emocionais pela face. Ele não consegue reconhecer. E, em particular, exatamente o evento de medo. Ele não consegue reconhecer isso. Tá? A memória começa a ser comprometida em função disso aí. O indivíduo, geralmente, o autista tem uma dificuldade exatamente na questão do olhar, ele tem um olhar perdido em função disso aí, não consegue direcionar, focar a questão exatamente dessa visão. E isso tudo está muito associado com isso que eu vou falar agora, que são exatamente os neurônios espelho. O que é a ideia dos neurônios espelho? É um conceito muito atual, tá? Que você tem. Você está vendo aí em 1994, né? Mal nós temos aí, caminhando ainda para 20 anos. Então, neurocientistas... Opa, falei. Rapidinho, tem um colega que pediu para adicionar ela novamente, que caiu. Deixa eu ver aqui se ela aparece para mim. Aparece sim. Estou vendo aqui. A Elze. Ok. Valeu, Marcelo. Vamos ver se acalma aqui. Bem, continua. Ela vai entrando aí. Então, com isso, o neurônio espelho, ele parte da seguinte questão. Nós aprendemos por repetição, nós aprendemos por uma série de questões, né? As quais conferem a aprendizagem. Falar, você ter gestuais, coisas do gênero. Mas o neurônio espelho tem uma coisa muito interessante. Ele aprende exatamente por ações motoras que o indivíduo visualiza. Sabe o que significa isso? É o gestual. A gente nunca parou para pensar que o gestual, por exemplo, quando você olha, vê uma coisa assim, ó, aqui. Por exemplo, a menina aí. A menina está copiando exatamente a mãe, ou a pessoa mais velha. Bacana. Ela está copiando por quê? Esses neurônios espelhos são exatamente o quê? Focados para esse tipo de aprendizagem. Você consegue ver detalhes exatamente, aprende com periferia, com a forma, a questão dela alongar a perna, esticar o braço, tudo isso aí, abrir os dedos. Exatamente isso por imitação. São os neurônios exatamente que fazem com que a gente possa imitar uma outra coisa. Mas isso é treinamento. Não, isso não é treinamento, isso é diferente. Treinamento é quando a gente às vezes tem a prática de alguma coisa, você tem uma técnica na qual você observa. É como você dançar. Às vezes você está lá dançando, você quer copiar um passo de alguém. Você olha a pessoa dançando e você copia.
Você está dançando, de repente, sei lá, forró, alguma coisa no meio da rua, em algum lugar, no salão, e você olha para a pessoa do lado. Você olha um pouquinho, daqui a pouco você está dançando. Você teve um curso de dança automático, Matrix, que encostou em você e você aprendeu a virar dançarino? Não. Você simplesmente observou e copiou os passos. Isso é o neurônio espelho. Isso é muito importante na nossa aprendizagem. E exatamente isso, esses indivíduos autistas têm uma grande dificuldade com isso aí, em função disso. Porque isso exatamente é o lado empático, é o lado exatamente comportamental que a gente tem, é o lado social. Isso exatamente, ele não consegue se relacionar. Então, eu não vou ler muito isso aí, não, vou apenas destacar algumas coisas, porque, como eu falei para vocês vão ver mais disso mais adiante, mas essa independência, exatamente essa questão dele acabar ignorando os outros em função disso. Não porque ele quer ignorar, porque ele é malvado, porque isso ou aquilo, não. É porque simplesmente ele não consegue acompanhar, ele não entende. Ele não entende porque o neurônio dele não permite isso. O sistema nervoso dele não permite. E com isso, a comunicação acaba sendo também aí bem prejudicada. Por quê? Ele não acompanha exatamente os eventos. Ele dentro de uma sala normal, vendo os outros coleguinhas, pensamos assim, por exemplo, na sala na qual você tem lá primeiro e segundo ano, os meninos são agitados. Ele fica o quê? Angustiado aquele ali. Os meninos agitados, cada um fazendo uma coisa, ele não entende exatamente, não consegue se expressar em função disso aí, então ele não consegue exatamente entender uma série de questões em função disso. Com isso, gera raiva neles, raiva pela angústia, raiva pelos eventos, obviamente, que ele tem exatamente aí comportamental, essa coisa de enfileirar objetos é comum para ele, que enfileirar significa ordem, né? Ele sabe que é 1, 2, 3, 4, 5. Mas se você pega lá a peça 5 e bota na peça 1, ele fica louco. Exatamente por causa disso. Por quê? Ele só entende 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele não consegue exatamente ter essa coordenação, tanto motora como de diversas outras questões. E é claro, você consegue perceber isso aí ao longo do tempo, tá bom? Então, você tem, obviamente, aí, como eu falei, você vai estudar isso mais profundamente. Você tem exatamente o que fala aos 16 meses que o indivíduo não consegue ter. Você tem exatamente problemas em relação à linguagem. Então, são coisas que você tem que começar a pesquisar, são exatamente sinais, balbucios, aos 12. Você consegue exatamente ter o quê? Começar a pesquisar se isso não seria exatamente uma possibilidade desse indivíduo ser autista em função disso aí. Perguntas, dúvidas, comentários, etc, etc, etc. Enquanto eu bebo água. Viram que transtornos, quando eu falei, a abordagem que você tem a neuroanatomia para transtornos, para exatamente os eventos de demências, sempre vai ser em torno de células, sempre vai ser em torno de tecidos, para você entender exatamente o quê? A mecânica de como é que aconteceria isso, tá? Então, isso é bastante importante em função disso, a gente poder entender esses aspectos de funcionamento do organismo. E frente a isso, é que você vai ter os eventos comportamentais. Frente a isso, você vai ter exatamente os eventos em que vai caracterizar certamente diversas respostas por parte do indivíduo. Então, isso é bastante importante em virtude disso aí. Tinhas alguma coisa? Ou Cauã, Claudinaísa, Elze, Jéssica, Keila, Letícia, Marcelo não, Marcelo tá falando toda hora. Maria Leonor, Dona Maria Eduarda, Keila, turma. Estavam dormindo ou estavam acordados falando aí com vocês, hein, meninos? Acordada? Estamos te ouvindo, professor. Ah, tá certo, tudo bem. Fala, dona Claudinaísa, manda aí. O que eu posso te ajudar? Oi, professor. Não, é só uma colocação. Tem um autor americano, eu agora não lembro o nome dele. Ele já fez uma série de filmes, até ganhou um Oscar. E ele descobriu que tinha autismo na terceira idade. Então, aí eu fico me perguntando por que, né, demorou tanto para descobrir, né? Graus. Aham. Eu acho que é aquela famosa história. É o que a gente estava comentando, eu e a outra senhorita que estava falando aqui comigo, essa questão do filme mesmo. Às vezes, se for muito baixo o autismo, isso acaba. A questão de organização, esse senso de método, acaba sendo um gancho, acaba sendo uma característica, eu falarei até biologicamente falando, um avanço biológico para ele. Seria exatamente um passo evolutivo. Não seria uma patologia, seria evolução para ele. Então, por isso que ele notou isso depois.
Aí isso não prejudicou a socialização dele, provavelmente. Tanto que ele é roteirista de cinema, como você falou, né? Isso mesmo. Então, às vezes, a depender do grau da doença, às vezes você não pode nem chamar de doença, é um distúrbio. Então, se o distúrbio for mais baixo, o indivíduo acaba convivendo com aquilo. Como existem, né, vários distúrbios aí que as pessoas convivem. E morre por uma patologia ou outra. Quantos depressivos, quantos hiperativos, pessoas com fobias existem por aí, convivem, vão levando, vão tocando a vida. Isso. Acho que é o Anthony, o nome dele é Anthony. Mais ou menos, acho que é isso. Ator? Isso, ele é ator. Anthony Hopkins, por acaso? Isso mesmo. Nossa, um excelente ator. Excelente profissional. Adoro os filmes dele. Pois é. Então, você vê, quando é que você imaginar que Anthony Hopkins, com Silêncio dos Inocentes ou filmes do gênero, seria exatamente autista? É difícil até de falar. Pois é. E é isso aí. Valeu. Então, meninos, posso ajudar vocês em mais alguma coisa? Tá tudo certo? Então vamos lá com a minha famosa frase que sempre eu digo que um dia ia falar para vocês, né? Este é o programa de Neuroanatomofisiologia. Então paramos aqui. Meninos, nosso próximo encontro será certamente semana que vem, não teremos, né? Dia 26 temos por vencido nosso material. Nosso próximo encontro será exatamente no último dia da prova de segunda unidade, que será no dia 3. Deixa eu combinar uma coisa com vocês, que está aqui me martelando, e caso a gente tenha problemas. Qualquer coisa, se demorar muito a questão da conexão, já vou falar para vocês aonde eu vou postar a prova. A prova de segunda unidade, vou até deixar aqui já anotado, anotar na frente de vocês. Vai ser no encontro 13. Encontro 13, escuta o que eu estou falando, no encontro 13 estará postado o link da prova, tá? Se vocês tiverem dúvida, eu vou estar na sala de aula, tá bom? Eu vou aparecer lá. Mas, se não conseguir, você vai e me procura. Ou faz o processo de me mandar um e-mail. É porque se tiver algum problema em função disso. Mas no encontro 13, nós vamos ter postada a prova de segunda unidade. Pode falar, Elze. Estou ouvindo você. Boa tarde. Boa tarde, professor. Para saber quanto tempo a prova vai ficar postada e assim eu vou ter que fazer da primeira unidade de segunda chamada, para saber quando é que eu isso já como eu avisei todos vocês teriam que ter assistido minha aula inaugural, mas eu posso falar isso novamente. É só assistir lá que está todo o calendário. A prova de segunda chamada da primeira unidade será no dia... Tá aqui, segunda chamada. Dias 6 e 7. Especificamente, eu deixarei postado as provas de segunda chamada no dia 6. Ambas. Tudo isso se resolve no dia 6. Você vai ter o dia inteiro para resolver isso aí. Então, você vai fazer essa prova no dia 6. Porque no dia Vai 3... ser também na aula 13 também? Pode ser, posso fazer isso. Posso deixar também, não tem problema não. Já posso deixar até anotado. Segunda chamada, também na aula 13. A prova final deixa para o encontro 14. Segunda chamada, deixa eu anotar aqui. E prova oficial de segunda unidade. Encontro 13. Podemos fazer assim. Tudo bem, Elza. Não tem problema nenhum. Entendido, senhores, todos vocês, estou agora falando com vocês todos. Prova de segunda unidade, encontro 13, vai estar lá já disponível. Para aqueles que vão fazer a segunda chamada, será no dia 6 de dezembro. Fazem logo, resolvemos logo, e acredito que nessa semana já estou resolvendo a questão de pontuação. Então, já devo estar colocando as correções, tudo aquilo já no sistema, para a gente já estar lançando isso no portal. Mais alguma pergunta, mais alguma coisa, meninos e meninas? Professor, essa última prova será quantas questões? Isso é um mistério, Marcelo. Não faço a mínima ideia. Isso aí a pensar, ainda vou pensar muito. Olha só, já estava fácil, agora está moleza. Só vai ter emoções, não vai cair autismo, não vai cair demência, não vai cair comida, hidratação, nada. Pronto, tá dada. Tô bonzinho demais, tô com o coração mole. Tá difícil.
Vamos ver isso aí. Professor, Diga, dona Leonor, Vai o ser que eu posso te considerado presente de ajudar? Natal. a prova vai abrir. Oi, desculpe. A prova vai abrir 8 horas e nós temos 2 horas para fazer, é isso? Vou dar... Olha só, geralmente eu boto um pouquinho mais, tá? Eu abro às 8, mas eu prefiro deixar ir até 8, 9, 10. Deixa até às 11 aí, tá tranquilo. Então, Posso 3 deixar. horas de provas a partir de 8 horas. Posso. Eu fico até às 10 e depois fecho o portal. Ok. Tá tranquilo. Entendido, Maria Leonor? Entendido? Ok. E vocês, meninos, querem perguntar mais alguma coisa? Ou querem mais 2 horas de aula para a gente tomar um café e então vai ter mais 2 horas de aula? Ou tá bom? Tudo Excelente. ok, professor. Oi? Como é que é? De alguma forma, professor, eu queria agradecer por sua disponibilidade e cuidado. Eu, particularmente, sei da importância, e você fala muito disso, da importância para a gente, quanto psicólogo, também entender isso. Isso é muito legal a gente ter essa matéria. Eu estou encantada, não é fácil, é muito detalhe, é muita coisa, mas agradecer aí por sua disponibilidade, seu cuidado com a gente e nos Conta um pouquinho, Leonor, só o final. Eu que agradeço a vocês, ao contrário, agradeço também a disponibilidade, por estarem aqui, por serem também compreensivos comigo, você vê esses pequenos problemas logísticos hoje, tá bom? Que sei que às vezes também, sei que vocês também tinham compromissos, mas agradeço pela participação e a presença aqui de vocês, também eu sou agradecido por isso, tá bom? E nos encontraremos aí na semana não, nos encontraremos no próximo dia de prova e espero que no próximo semestre nos encontremos nos corredores da Unime. Chega de online, já tá bom, já deu. Professor, Fala, Marcelo. eu nunca perguntei, mas um livro assim, de referência para neuro, qual seria o autor? De neuroanátomo, eu em especial, deixa eu dar uma pescadinha aqui, tem um que eu achei novo, vou dar uma pescadinha aqui, como vocês falam na terra de vocês, deixa eu dar uma olhada aqui. Te falar agora. Tem um que eu gosto muito, eu acho muito legal a forma didática atual, etc, etc, etc. De vez em quando eu dou uma olhada lá, trago alguma coisa de novo de lá. Esse livro aqui. Mas é claro, é para você ler fora de provas, você vê em outras circunstâncias, tá? Não agora. Perfeito. Tem muito volume, é muita coisa. Não vai inventar de estudar para a prova por livro. Ele é chamado Neurociências Desvendando o Sistema Nervoso. 4ª edição. Dá uma olhada, joga na internet que você descobre e vê ele. É um livro pequeno, com 500 páginas por aí, é uma coisa mais ou menos desse porte. Neurociência desvendando. Desvendando. Peraí, deixa eu olhar de novo. Peraí. Neurociências Desvendando o Sistema Nervoso. A 4ª edição dele, que é a mais nova. Neurociências Desvendando o Sistema Nervoso. Perfeito, obrigado. Perfeito? De nada, dispõe. Mais alguém? Tudo certo? Então, meninos, sintam-se abraçados, beijados, queridos, e etc, etc. Tudo de bom esse final de semana para vocês aí. Bons estudos. Tchau, Obrigado, professor. Bom final de semana. Muito obrigada. Nada, Letícia. Nada, garotos. Fiquem bem. E a gente vai se falando. Tchau, tchau. Ok, obrigada, tchau. Tchau.